Olá, seja bem-vindo ao BR News TV. Hoje, sexta-feira, dia 1º de março de 2024, você vai acompanhar as principais notícias do dia. O PIB brasileiro teve um crescimento de 2,6%. Esse resultado foi bastante comemorado por conta da previsão do aumento ser de quase zero, né? Então, como cresceu 2,6%, foi um resultado bastante comemorado. Vários setores, principalmente de comércio e vendas, estão tendo um aumento muito grande nos últimos tempos, né? Nesse período agora que foi registrado esse aumento. Os gastos do governo também aumentaram. Houve muita repercussão positiva sobre esse aumento do PIB, né? Porque a previsão, como eu já disse, a previsão era de um crescimento bem baixo e acabou tendo um crescimento bem acima do esperado. As metas do governo deste ano, para este ano, são aumento de emprego, aumento de salário real e investimento no setor privado. Diga aqui embaixo o que você achou dessa notícia, comente aqui para nós e deixe seu like e compartilhe, né? E se puder, se inscreva para acompanhar as notícias diariamente conosco aqui. Sua presença é muito importante para nós. Seguindo com as notícias aqui, estão tendo vários feirões de emprego ao redor do Brasil, né? E hoje o Jornal Hoje deu destaque a feirões que estão acontecendo em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, né? Juntando empresas que têm vagas ociosas, estão buscando por profissionais, e pessoas que querem achar sua vaga em alguma empresa, querem estabilidade, um emprego fixo, né? E aproveite e comente aqui embaixo, diga se você está empregado, se você não está, como que está a situação de emprego na sua região, né? Diga também de qual área, de qual lugar do Brasil que você está falando, né? Diga-se de qual cidade, qual região, né? E diga também como está a dengue por aí. Quero muito saber porque aqui está complicado. Falando em dengue, né, seguindo com as notícias, hoje foi o dia D contra a dengue em São Paulo, né, com muitas ações em escolas e em alguns outros espaços, e o governo também lançou o programa 10 Minutos contra a Dengue, que é um programa de conscientização, que basicamente sugere que as pessoas tirem pelo menos 10 minutos do seu dia para checar suas casas, checar possíveis pontos de foco de dengue, né? Porque a gente sabe que basta uma pocinha de água, uma quantidade mínima de água empoçada para esses mosquitos se proliferarem. Perdão pelo erro. Hoje também é o aniversário do Rio de Janeiro, né? Seguindo com as notícias, aniversário do Rio de Janeiro hoje. Teve uma missa no Cristo Redentor logo cedo e também contou com a presença do cantor Jorge Aragão, mas só como um fiel mesmo que estava ali na missa, por conta dele fazer aniversário no mesmo dia que a cidade do Rio de Janeiro, né? Então parabéns aos cariocas aí, né? Seguindo com as notícias, o Acre vem sofrendo com muitas enchentes, né? Muitas enchentes mesmo. Mais de 20 mil pessoas estão fora de suas casas, né? Tiveram que abandonar seus lares por conta da água, que está tomando conta de tudo. E 17 municípios do estado estão em estado de emergência, né? Continuando com as notícias, né? Aumenta a pressão de líderes mundiais pelo cessar-fogo ali na faixa de Gaza. Sabemos que é um conflito que está muito complicado, né? E líderes mundiais aumentam a pressão para que haja um cessar-fogo e também para que haja uma investigação sobre a morte de mais de 100 palestinos inocentes que morreram tentando simplesmente pegar ajudas humanitárias que estavam sendo entregues, né? E mais de 100 foram mortos por tiros disparados das tropas israelenses. Então, comente aí embaixo o que você acha dessa situação, o que você acha dessa guerra sem fim, né? Eu sou do time da paz. Diga aí embaixo nos comentários se você também é do time da paz. Seguindo, falando ainda sobre essa questão do conflito, né? O presidente Lula ele esteve numa reunião da cúpula da CELAC e lá ele fez um pronunciamento chamando a atenção para a falta de pressão de alguns países pedindo paz, né? Pedindo pelo fim do conflito ali, principalmente na região de Gaza. Que está sendo um conflito muito sangrento e muito desastroso, né? Principalmente para as pessoas inocentes da região, né? E disse também que acaba sendo um incentivo para Israel continuar esse massacre, né? As pessoas matando as pessoas inocentes, né? Que vêm sendo mortas aí
como se não fosse nada, né? Comente aí sobre o assunto, a sua opinião. Nos Estados Unidos estão sendo registrados incêndios no Texas, né? 60 municípios estão em estado crítico no Texas, é uma região bem deserta que sofre muito com incêndios quando eles acontecem, né? Cidades inteiras foram evacuadas por conta disso. E por outro lado, ainda nos Estados Unidos, na Califórnia estão sendo registradas várias nevascas, né? Fortes nevascas, que estão também causando vários transtornos, mas dessa vez por conta do gelo, né? Então, estradas estão sendo interditadas e vários transtornos sendo vividos aí pela população ali da Califórnia, né, nos Estados Unidos. Seguindo com as notícias, aqui no Brasil de volta, né, a Receita Federal ela interceptou 11 caminhões com cigarros contrabandeados, né, ali na região de Foz do Iguaçu, perto da fronteira ali, já foram registrados, já foram apreendidos mais de 3,7 milhões de cigarros apenas nos últimos dias pela Receita Federal, né? Então que continue sendo feito um ótimo trabalho da Receita Federal, né? Os órgãos públicos brasileiros que fazem um trabalho decente, honesto, que continuem, tem todo o nosso apoio. E para encerrar as notícias, né, vamos aqui de esportes. Aqui o Dorival Júnior, o mais novo técnico da seleção brasileira, ele lançou a primeira lista de convocados para os amistosos no fim de março, né? 5 nomes dessa lista nunca jogaram na seleção, né? Olha que coisa, mas na minha opinião acho interessante. Tem que testar jogadores novos porque o Brasil tem muito talento no futebol, né? Diga a sua opinião aqui embaixo. E para encerrar, o Fluminense jogou contra a LDU, né, pela Recopa e foi um jogo muito acirrado. O jogador John Arias do Fluminense marcou o primeiro gol no tempo normal. Com esse resultado, o Fluminense e a LDU iriam para os pênaltis. Mas antes disso, um jogador do Fluminense foi expulso, deixando o time carioca desfalcado até o final do jogo. Mas um pênalti foi marcado em favor do Fluminense também. E o Marcelo fez que ia bater e acabou deixando para o John Arias, que já havia marcado um gol, bater e marcar o segundo e o gol da vitória do Fluminense contra a LDU. E fazendo assim o Fluminense o campeão da Recopa de 2024. Eu agradeço demais a sua presença aqui no canal, espero que você volte mais vezes. Eu peço gentilmente que você se inscreva, dê um joinha, dê um like, comente aqui embaixo também e compartilhe. Que a sua vida seja abençoada infinitamente por Deus. Até amanhã.